Dilemas, episódio 102. Como vocês estão nessa quinta-feira? A gente prestes a se despedir de agosto. Como é que você tá, meu amor? Eu tô bronzeadíssima. Tá mesmo. E eu acho que isso é importante. Tá mesmo. Né? É o que importa por hora. Entendi. É o que temos. Entendi. Tá? É isso. Sol. É isso. Tá bom. Então tá. É assim que estamos hoje. Eu também tô bronzeado, viu, gente? Ninguém perguntou, mas eu tô dizendo aqui. Olha só. Começando esse dilema, agradecendo aos inúmeros dilemas novos que têm chegado. Aconteceu um fenômeno assim que Lua postou naquela caixinha de pergunta delas que ela faz, né? Toda semana, algumas vezes. E algumas provocações vieram parar aqui na caixa de e-mail da gente. Muito obrigado por esse trânsito, né, que acontece de lá para cá. Muito bom isso. E se você tem um dilema, não sei se você tem. Pode ser que você, né, não tenha. Eu acho difícil. Mas se você tiver, manda ele pra gente, porque pode ter certeza que ele não é só seu. E como é que faz para mandar pra gente, Peu? Você escreve um e-mail para luabarros@redeamparo.com.br ou para pedro@redeamparo.com.br. Agora eu queria fazer uma breve declaração aqui. Se você acha que você está sem dilema, escreve isso pra gente, porque isso já é o dilema. Então tá. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. e Pedro Fonseca. Antes de ler o dilema dessa Valentina, Pois queria não. contar uma coisa engraçadíssima que aconteceu semana passada, numa dessas caixinhas também. Alguém perguntou, né, quem é Caboge? Verdade, rolou isso. E aí eu postei uma foto de Caboge. Minha gente, meu Instagram veio abaixo. Sucesso, Caboge. A foto linda de Caboge com Carol e os filhos, com a Olivia e com o Bento. Coisa mais linda, aquela lembrança da gente na praia, né? Foi maravilhoso. Verdade. Muitas pessoas ficaram felizes de dar um rosto a Caboge. Verdade. Aí, Caboge, aquele momento em que, né? você- A fama, meu amigo, a fama. chega, a fama chega. Chegou. Deixa Manda- eu ler aqui. Manda brasa aí, vai lá. Olá, queridos Lua e Peu. Me chamo Valentina e namoro meu atual parceiro desde os 16 anos. Nos conhecemos na escola e já se vão 12 anos de relacionamento. Depois de formados, moramos em cidades diferentes para trabalhar, namoramos à distância e agora finalmente conseguimos emprego na mesma cidade e então fomos morar juntos. Ele é um parceiro incrível, me apoia em tudo que eu faço, colabora em casa e está sempre presente. Acontece que um pouco antes de irmos morarmos juntos, eu me envolvi com outra pessoa. E aí tem um emojizinho daquela moça com a mão na cara, assim, sabe? Sabe esse emoji? Tipo, firmerda. Sei. É. Tem uma frase de um amigo meu que é: namoro à distância é bom pros 4. Mas vai lá. Segue aí que eu não sei o dilema até o final, não. Uma pessoa também comprometida, que me envolveu muito fisicamente, mas que sempre deixou claro que a relação seria apenas casual, sem nada de compromisso. Eu, que tive apenas um parceiro sexualmente falando, me vi na tentação de viver uma experiência diferente e acabei me envolvendo. E aí vem o meu dilema. O sexo com o meu marido, Enzo 1, sempre foi difícil. Acho que por termos começado um relacionamento muito novo, mas com o tempo ficou ok. Ok é foda, né, Valentina? Porra, Ok, não dá não. tá doendo. Mas o sexo com o Enzo 2 foi revolucionário. Eu nunca tinha experimentado uma sensação parecida. Foi como um despertar para o sexo. Como ter coragem de assumir que meu casamento é me manter 100% no casamento se quando eu tenho vontade de sexo é o Enzo 2 que eu procuro? Quero me manter fiel ao meu marido, mas dá para o casamento ser completo dessa forma? Beijos, Valentina. Rapaz, qual é o título do e-mail? Desculpa. Amo meu marido, mas... reticências. Excelente. O cartaz já tá pronto pra gente divulgar o dilema. Valentina, rapaz, que maravilhoso esse dilema. Que maravilhoso esse dilema. Bom, primeiro eu não entendi uma coisa que tá colocada aí, que é se o Enzo, com quem ela é casada, sabe da existência do Enzo 2 e se a Valentina do Enzo 2 sabe da existência dela. Ela não traz isso não, né? Provavelmente não, né? Porque tem um componente
que é sexual também, que diz respeito a mentira ou a proibição, né? Esse é um componente É um componente desse sexo tão maravilhoso. Sim, é um componente da infidelidade, né? Sim. Esse mistério aí, esse frio na barriga, né? Pergunto isso porque porque poderia parecer alguma coisa que fosse um pacto feito entre ela e o Enzo dela, onde isso fosse bom para o casal, né? Aquela história que nossa amiga Esteperel fala assim, para constituir um casal, 2 indivíduos. Para constituir um par... Desculpa, para constituir um par, 2 indivíduos. E para constituir um casal, um par mais uma pessoa, né? Esteperel fala isso no livro dela, Casos e Casos, sobre infidelidade. A gente vai falar um pouco sobre esse livro aqui nos próximos dias, porque estamos num processo muito intenso de ler um livro em conjunto. Não sei se vocês já fizeram isso, ler em voz alta um para o outro, num revezamento, mas depois eu falo sobre isso, que está muito intenso ainda. Então, me fiz essa pergunta para entender se havia um pacto estabelecido aí entre ela e o Enzo, onde, diante do que ela traz, como... Eu vou usar essa palavra que ela não usou, mas diante dessa insatisfação que ela traz em relação ao sexo com o companheiro dela, com o parceiro dela, poderia ser que um Enzo 2 fosse uma alternativa que tivesse posta como pacto no casal. Então, estamos entendendo que não, então a gente vai seguir a partir dessa premissa, né? E eu fiquei muito chocado, para falar o mínimo, quando ela traz a questão de que o sexo era difícil e depois ficou ok. Puxado. E não estou querendo aqui, como outrora já falaram, inclusive, pedestalizar o sexo, não é nada disso. Mas eu queria entender a importância do sexo e do erotismo na sua relação de casal, Valentina. O quão importante para você é que essa relação erótica, sexual, seja intensa. Talvez ela, por sempre por nunca ter tido outros parceiros, né? Talvez ela não dimensionasse que esse sexo fosse mais ou menos. Uma coisa, que é parâmetro. Parâmetro. Excelente esse ponto. Inclusive porque o que ela está chamando de sexo revolucionário com Enzo 2, talvez se ela tivesse outras experiências, ela dissesse... Bom. Chaleirinha, como diz Babi Amaral, né? Chaleirinha. Bom, não é não e tal. Então essa parametrização é sempre muito boa, né? Quando a gente constitui relações, porque o nosso repertório, os nossos aprendizados sobre a nossa própria sexualidade é que podem indicar aquilo que faz com que o sexo seja gostoso dentro de uma relação, né? Não é um PDF, né, com uma tabela indicando o que é bom e o que é ruim. Realmente essa é uma descoberta muito pessoal. E aí tem uma coisa que me toca no e-mail da Valentina, que é uma mulher exercendo o direito ao próprio prazer. Perfeito. E isso me toca por quê? Porque eu tenho convicção do quanto a gente está abrindo mão do nosso prazer, nós mulheres, né? Eu acho que a humanidade, de uma maneira geral, está muito sem encontrar prazer na vida, porque, não sei se você sabe, mas está tendo uma pandemia mundial, né? E as relações dentro de casa, as relações no par, as relações elas estão muito esgaçadas. E aí o prazer vai embora, porque eu não tenho, na verdade, prazer em nada. Não tenho prazer em estar com o outro, não tenho prazer em arrumar a casa, não tenho prazer em trabalhar na pandemia, não tenho prazer de ficar com meus filhos, eu não tenho prazer de fazer caber a vida nesse modelo pandêmico. E a busca pelo prazer, ela é um componente da nossa existência. Isso não significa que ela seja norteadora, ou seja, estamos sempre em busca do prazer em tudo que a gente faz, porque isso acaba sendo um aprisionamento também. Né, de a gente estar o tempo todo achando que a gente pode ter mais do que a gente tem, né? Pode ser mais, calma, peraí, não é nesse extremo, mas o prazer como componente nosso é fundamental para a nossa existência e desses prazeres múltiplos. Quando a gente vem para o capítulo sexo aqui, eu percebo nessa história da Valentina uma coisa, a gente falou aqui sobre a questão da parametrização, como uma brincadeira, a gente riu e tal, mas acho que é uma coisa muito séria, que é uma mulher que resume o prazer erótico dela a 2 experiências que ela teve. E eu olho para isso e vejo um aprisionamento aí em alguma instância. Eu não sei como resolver,
Isso. Não sei se é no estabelecimento de novos pactos com o parceiro, se ela deseja seguir com esse parceiro, apesar do sexo ser ok, não sei como ela gostaria e tal. Se é numa remodelação de pacto, se é numa ruptura em busca desses outros prazeres, ou se é convidando esse parceiro a repensar o prazer deles. Eu ia fazer essa pergunta, assim, como é que anda essa conversa sobre o sexo entre vocês, Valentina? E é uma conversa super melindrosa, não é uma conversa simples, vai lá e conversa com um cara sobre o sexo, porque o sexo também constitui o homem, né? O homem ser social. Então, o homem, ele obrigatoriamente ele tem que saber transar, ele tem que ser bom de cama, ele tem que estar lá sempre, né? Disposto, disponível pra gente, porque senão tem alguma coisa errada. Então, essa conversa sobre o sexo na relação, ela não é uma conversa simples, nem gostosinha, mas ela é uma conversa fundamental. E esse sexo fora da relação que ela encontra com o Enzo 2, ele provavelmente, para não dizer certamente, ele se torna para ela uma coisa quimicamente interessante por essa proibição que você falou um pouco antes, essa coisa proibitiva que tá no esconderijo. Isso dá um puta de um tesão, né? Tá escondido, ninguém sabe, Total. não tá aqui, não tá, poxa, então vai ser um sexo, vai ser de tal jeito, vai ser, né? Esse esconderijo acaba fazendo com que a gente coloque uma pimenta nesse sexo. E aí o que acontece dentro de casa, ou seja, dentro do conforto do lugar que a gente já conhece, dos lugares que a gente já conhece, com aquele parceiro ou parceira que a gente já conhece, vão recaindo sobre uma coisa de acomodação, vamos usar essa palavra, né? De acomodação, e aí a falta de diálogo faz com que não possa ter um processo evolutivo do que é essa relação no âmbito da sexualidade, das sexualidades. E aí, se esse diálogo não acontece, e eu estou visualizando uma cena que é somente uma hipótese, viu, gente, aqui. Mas eu estou visualizando uma cena que é assim, quando ela diz, a gente começou, foi o primeiro namorado, pelo que eu entendi, que ela teve uma relação sexual, Isso. e que estão há 12 anos juntos, e tal. Eu visualizo uma cena de um casal que não falou sobre esse assunto, porque provavelmente estavam descobrindo juntos ali. E aí tem um constrangimento, né, dessa descoberta, assim, ninguém sabe se tá fazendo direito, se tá gostoso, se não tá, mas aí você vai fazendo, só segue, né, ninguém fala sobre isso. E pensa nela, chegando pra ele, ela que tem essa outra referência sobre o prazer do sexo, com esse Enzo 2, que o Enzo 1 não tem conhecimento, imagina ela trazendo essa conversa pro Enzo 1, sem poder trazer essas referências daquilo que ela sente prazer, que o Enzo 2 faz, mas que o Enzo 1 não sabe. Mas, ó, fiquei pensando uma coisa aqui. A gente não tem certeza, o e-mail não deixa muito claro, se esse Enzo 1 também só teve essa Valentina como parceira sexual. Se foi a única namorada com quem ele teve essa aproximação. Exato. Porque a gente está supondo que ela está super culpada por ter, né, tido essa outra relação e tá meio no dilema, né? O que é que eu faço com isso que eu descobri? Mas talvez esse também seja um dilema do Enzo. Um espelho na frente do outro, ou seja, talvez a Valentina esteja trazendo uma coisa... Hipóteses, viu, Valentina? Não tô querendo acusar esse Enzo, viu, galera? Não, apagar o fogo com gasolina só. Então, seria se ele, de repente, está atravessando a mesma coisa que ela, ou seja, ela traz essa questão que ela não encontra esse prazer sexual com esse Enzo 1, com quem ela tem... com quem ela mora junto e tal. Casada. É casada. E sem saber se ele, por exemplo, também não tem essa mesma sensação em relação ao sexo entre os dois e não procurou uma parceira fora. Parâmetros, mais uma vez. Como é que tá o parâmetro desse Enzo 1? Não sabemos. Eita, olha lá, o fogo subindo. É uma pergunta interessante, porque, primeiro, por essa questão dos pactos e contratos são feitos ali na relação entre ela e o Enzo 1, né? Porque, de repente, pensar que os dois não estão encontrando esse prazer lá e estão encontrando esse prazer fora, pode despertar indícios de que falte uma conversa entre eles sobre o que traz esse prazer. E essa conversa, ela não é simples, gostosinha. Boazinha. Não é, porque esse homem, os homens são colocados num lugar de que eles precisam estar sempre a postos, de que ele precisa transar muito bem, de que, né, ele tem toda essa cobrança em relação a esse homem.
E aí a gente não sabe o que está acontecendo com esse cara. Se ele está satisfeito, se ele não está, se ele buscou outras relações fora. Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte, então. Ai. Caboge, solta aí a vinheta, por favor. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Tá, supondo aqui que, pelo que a gente leu no e-mail, não tem um pacto de abertura dessa relação, ou seja, essa relação dela com os dois é escondida, né? E não sabemos o que o Enzo 1 está atravessando, né? Como trazer essa conversa, então, para a sala? Ela conversar com o Enzo 1, falar sobre a procura delas por esse sexo fora, ou como melhorar a relação sexual entre eles. Será que essa conversa existe? Essa conversa, ela deveria existir, né? Entre todos os casais. Olha, isso aqui tá gostoso, isso aqui não tá bom. Eu pensei assim, eu ouvi uma coisa assado, e eu conversei com uma amiga, e eu falei com a minha ginecologista, e eu tenho pensado sobre esse assunto, e eu li um tal livro. Algo que puxe essa conversa para o sofá da casa de vocês. E a partir daí o entendimento de onde está esse lugar do prazer para cada um. Exato, porque, Valentina, olha só que perspectiva interessante pensar que talvez vocês dois estejam atravessando o mesmo dilema. Não estou dizendo que ele está com uma Valentina 2, não, mas estou colocando aqui, trazendo aqui uma possibilidade de que pode estar ruim para ele também. É verdade assim, é verdade na nossa imaginação. Mas o Dilemas é isso, né? A nossa imaginação aqui falando alto. E tem uma coisa, eu fico me perguntando nisso em relação ao prazer de cada um, sabe? Porque também tem uma coisa, né? A chegada desse Enzo 2 revela para ela uma potência, uma força que ela não conhecia. Era ali, mais ou menos, coisa e tal. Só que, Valentina, vem aqui comigo nesse pensamento. Imagina que não seja sobre Enzo 2. Imagina que seja sobre você. E aí, mulher, tem a possibilidade de você abrir, escancarar uma porta para o seu próprio prazer, que vai depender de Enzo 1, 2, 3, 25, 43. Não interessa. Tá com você. E isso é muito maravilhoso. Olha, vou nem usar o alfabeto grego, porque delta, essas coisas hoje são denominação de cepa, mas independente de quaisquer parceiros, a descoberta dela sobre o prazer consigo própria. E isso é muito legítimo, isso já é o tópico de uma conversa. E isso já é revolucionário. É uma palavra que ela usou em relação a como é o sexo com os dois, né? Que ela fala que causou uma revolução, mas essa revolução talvez não esteja no Enzo 2, Valentina. Uma revolução pessoal. É e sua. Aí, toma esse lugar, sabe? Toma para você essa descoberta e aí propõe essa conversa nesse casamento e aí abrem-se portas muito maravilhosas assim para trazer brinquedos, fetiches, fantasias, porque assim, não é porque vocês se conhecem desde que vocês são adolescentes, crianças, que vocês são as mesmas pessoas, né? A gente nunca falou sobre isso, a gente tá junto desde sempre, mas caramba, tanta coisa aconteceu nesses 12 anos. E 12 anos que ela trouxe pra gente de um jeito, amor, que é assim, no começo o sexo era difícil e agora ficou ok. Então tem um processo de descoberta desses dois adolescentes que vão crescendo juntos e se descobrindo, que talvez tenha tido pouco diálogo sobre. Até porque eu até visualizo essa cena, né? Que é a cena dessas pessoas que têm uma relação desde muito jovens e que perpetuam, e ok, e aí segue, mas deixam um pouco desse lugar não conversado sobre alguns assuntos, porque a relação foi se constituindo em tantos campos, né, entre os dois, eu estou falando, que essas conversas não existiram, eles estavam no brinquedo do parquinho, eram adolescentes, né? Hoje o brinquedo é outro, não é gangorra, balança, esse tipo de coisa, o brinquedo é outro que se coloca no erotismo, né? Então, pensar também na evolução de vocês dois enquanto indivíduos é pensar em como o encontro de vocês dois pode desembocar numa coisa que seja prazerosa para cada um, onde cada um entenda quais são suas necessidades, quais são os seus prazeres individuais, o prazer que está em mim, como eu sinto prazer. E aí eu te conto, isso aqui me dá mais prazer, isso aqui a gente pode explorar mais, isso aqui não me dá tanto prazer, vamos explorar menos, e assim por diante. E aí esse diálogo
sai da cama para a varanda, para o sofá, para a rede, né? Para tudo quanto é canto. E eu fiquei pensando aqui também, Peu, que assim, essa Valentina, quando eu sempre faço eu traço esse paralelo, assim, eu acho que a falta de diálogo em uma determinada área, ela não é a falta de diálogo naquela determinada área, simplesmente, né? Ela conta pra gente sobre uma dificuldade do casal de falar sobre coisas que são desconfortos, né? Coisas que são desconhecidas, coisas que são coisas que são espinhosas. Então, presta atenção, Valentina, que você pode estar diante de uma super oportunidade de cuidar dessa relação sob vários aspectos. Que bom ouvir isso. E eu fiquei te ouvindo agora falar e pensando nessa sensação de adormecimento. Por conta de ser uma relação longa, que começou na adolescência, né? E que vai adormecendo. E quando ela traz, assim, que quando eles vão morar em cidades distintas, parece que o mundo se abre para ela. E é aí que ela abre a porta para que esse outro Enzo entre. Eita, que trava-língua da porra. Ela, quando descobre esse mundo longe desse Enzo 1, né, vai para uma outra cidade, ela vê o mundo e diz, ó, que negócio interessante isso aqui. E talvez isso não faça parte da conversa deles, ou seja, eles vão se acomodando como se o mundo fosse somente os dois dentro do mesmo ambiente. Super natural, né? Essa simbiose, assim, do casal, super natural. Especialmente quando se começa muito jovem uma relação. Porque aí não dá tempo de você criar repertório emocional, sexual, do prazer, do seu próprio prazer. Não dá para você criar esse repertório se você mergulha ali numa relação, por exemplo, como me pareceu o caso deles, numa relação que tem pouca abertura para o que é o mundo lá fora. Tanto que quando o mundo aparece, ele é muito atrativo. Ele é o quê? Captura, né? Revolucionário. O sexo revolucionário. E a revolução pode ser através da conversa. Eu queria só pra gente ir fechando, trazer um ponto que para mim é muito importante, assim, que ela diz assim, como é que eu vou admitir, né, assumir que meu casamento ele é bom em tudo menos nisso? No sexo, né, no caso. E aí, eu me coloco em primeira pessoa aqui para dizer que o sexo, ele é uma parte muito relevante do que são as relações. E não é que tem que estar, o sexo tem que estar em dia, o sexo tem que estar em primeiro lugar, o sexo tem que... Não tem que nada. Mas para a gente pensar como a gente coloca essa parte da relação num segundo plano. E essa parte da relação, ela é uma parte da relação que ela mantém outras tantas coisas em dia, acesas, nutritivas, gostosas, desafiadoras, sim, interessantes, né? Então, que a gente entenda que por quê? Por que não ter um casamento que é bom em tudo e no sexo? Na verdade, assim, né? Vamos combinar uma coisa, casamento não vai ser bom em tudo nunca, mas sexo não pode ficar em segundo plano, não. Precisava ver a cara dela, viu, gente? Falando isso aqui, tá muito engraçado. Não, é porque assim, não pode ter uma fantasia de que essa relação ela é fácil. Ah, não, tá tudo certo em todas as áreas. Não deve estar. Porque já que vocês não estão dialogando sobre algo que é tão importante, não deve estar tudo certo em todas as áreas. Talvez tenha muita coisa escondida aí, né? Muitas coisas, muitas questões, né? Então, eu não acho que nunca um casamento vai estar 100% em tudo. Acho que é uma fantasia a gente pensar dessa forma sobre as relações, mas eu não acredito em um casamento, uma relação duradoura, longínqua, que me deixa feliz, me satisfaz, me nutre, me coloca lá para cima, se essa parte não é uma parte que está sendo cuidada. E não tem aqui uma métrica, tá? Ah, não, tem que transar uma vez por semana, tem que transar... Tem essa questão, né? Eu tô transando muito ou pouco. Velho, sei lá eu. Tá bom pra você? Puta, tá gostoso, tá bom. Quando o trans é bom, é bom. Então não é sobre quantidade, frequência, tamanho. Não é nada disso. É sobre isso ser ou não importante pra você a ponto de você querer cuidar disso. Muito bom. Tem um desafio aí que pode ser posto, Valentina, que é substituir sexo por qualquer outra coisa que compõe a relação. Boa. Trabalho, a relação com o trabalho que cada um tem. Dinheiro, a relação que cada um tem. A relação com os afazeres da casa, a relação com as outras relações que se põem fora do casal, né? Eu sei que a gente está em pandemia, a gente está, né, ainda nesse processo de distanciamento, mas
como são as relações fora dessa relação de vocês dois e de cada um. Então, talvez trocar sexo aqui por qualquer outra coisa dê uma noção bacana sobre o desequilíbrio que pode haver quando tem algo que descompensa, que esse foi o dilema que você trouxe, né? Tem uma coisa aqui que está descompensada, tanto que você diz assim, tudo vai bem. Questionável isso, né? Mas você diz assim, tudo vai bem, menos o sexo. Bom, em primeiro lugar é essa pergunta, né? Será? E a segunda é, tá, mas como é que você reagiria se fosse outras coisas? Por que então a gente teria facilidade de falar sobre outros assuntos e não sobre sexo? Qual é o tabu que tem aí? Se vocês estivessem enfrentando um perrengue de grana, vocês iam sentar na mesa para falar sobre isso. Se o dinheiro tivesse difícil ou tivesse simplesmente ok, mas não tivesse dando para suprir algumas coisas que vocês têm como vontade e prazer individual, se tivesse só no âmbito do ok, vocês iriam conversar ou vocês iriam colocar embaixo do tapete também? Amei isso. Obrigado. Mas fiquei pensando, para a gente entender que não há uma hipervalorização do sexo. Há o sexo como um componente substancial, importantíssimo para uma relação amorosa. O erotismo ausente de uma relação amorosa indica alguma coisa. Indica alguma coisa. A ausência do diálogo pode indicar muitas coisas. E a ausência do diálogo sobre sexo provavelmente quer indicar alguma coisa aí que está acontecendo. E talvez, pensando aqui naquela nossa hipótese, né, vai que o Enzo 1 também está enfrentando isso, e vai que ele também tem uma Valentina 2, né, que ele se relacionou a outro Enzo, sei lá, qualquer que seja a configuração, sentar para falar sobre esses prazeres individuais pode levar vocês a outro patamar nessa relação, de maturidade, né, de conquista do espaço de vocês. Não acho que o fato de você ter buscado esse Enzo 2 nessa sua visão de mundo que você teve, quando se afastou e tal, eu não acho que ela não é um sintoma de uma ruptura. De jeito nenhum. Mesmo. Não acho mesmo. Não acho que é motivo para se envergonhar, não acho que é motivo para se culpar, não acho nada disso. Não. Agora, talvez seja um motivador para uma conversa. E aí essa conversa, ela é uma conversa como essa, é uma conversa que não vai ser fácil. Mas é uma conversa que diz respeito à sua existência e à existência do seu corpo, que é a sua casa primordial, e entender como é que você se relaciona com o seu próprio prazer. E aí esse Enzo 1, ao saber disso, ele pode colocar quais as questões dele em relação à casa primordial dele. E aí vocês cheguem talvez a um encontro mais frutífero na hora que o prazer for o assunto. Talvez esse seja um caminho. Adorei. Eu gosto de falar desse assunto, rapaz, é bonito de ver. Agora, interessante isso, né, do e-mail que a gente fez a leitura a partir do que a gente recebeu, né, e isso é o Dilemas, esse é a razão do podcast. A gente faz uma leitura sobre aquilo que a gente recebeu. Os contornos que estão aí no meio, Valentina, talvez ao ouvir esse episódio você possa voltar pra gente na caixa de e-mail lá, como você quiser, para contar como é que foi. E tem uma tática, viu, Valentina, que muita gente usa, que eu queria aqui contar para você. Não sei se você já viu a gente falando sobre isso. Pessoas que dão o play no podcast lá, num volume alto, e deixam na sala, tocando. Aquela coisa, né? Vai que, né? Que é isso, amor, que você tá ouvindo? Não, podcast aqui. Rapaz, descobri agora aqui, ó, um podcast. Tô ouvindo. Já ouviu? Dá o play aqui, ouve. Ouve né? Quando estiver indo pro trabalho, ouve quando estiver lavando uma louça. Tá um pouquinho mais alto aqui. Pode ser, acho que pode ser uma boa também para iniciar essa conversa, que não é uma conversa, né? São várias conversas que levam a gente a lugares novos dentro da relação. É isso aí. Põe na Alexa pra tocar. Alexa, ó. Imagina a Alexa, ele já diz, não, Alexa é o nome da minha Valentina. Confusão da porra, fica tudo instaurado. Siri, Alexa, Enzo, Valentina. A gente podia pensar nisso também, nos nomes. Valentina, muito obrigado pelo seu e-mail. Obrigado a quem está aqui com a gente hoje nessa quinta-feira ensolarada e seca de Brasília. E próxima quinta a gente se encontra aqui de novo. Olha, muito obrigada, Valentina. Respira, tá? Respira, vai dar tudo certo. Vai sim. Um beijo pra vocês, até quinta que vem. Um beijo e até quinta. Solta a vinheta, acabou. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.